Por que muitas vezes nós passamos na nossa vida pelas mesmas circunstâncias? Será que é as nossas orações que não estão sendo ouvidas ou atendidas? Será que o foco da nossa oração não está correto? Hoje eu vou procurar responder através da palavra de Deus essas perguntas. E em meio aos versículos, o Senhor vai nos mostrar a direção e a saída para que todas as nossas orações sejam ouvidas e nós receba de Deus a resposta e a direção e Deus possa efetuar dentro de nós tudo aquilo que Ele quer realizar e tudo aquilo que Ele quer estabelecer. Te convido a ficar comigo até o final, pois espero que ao final desse vídeo tu esteja com mais sabedoria para desfrutar das bênçãos do Senhor através da sua palavra que Ele nos aconselha. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam edificadas e sejam alcançadas pela palavra de Deus e tu te torne um semeador, um dispenseiro da verdade do Senhor. Então vamos lá. O que a palavra nos diz quando nós vamos para a oração? Porque muitas vezes nós nos detemos em oração durante muito tempo, nos debatemos e parece que Deus não está nem aí, parece que a nossa oração não está sendo ouvida. E no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, muitas vezes nós precisamos sim ajustar o foco da nossa oração. Então, quando nós estamos com uma circunstância na nossa vida, vamos dar um exemplo, nós estamos querendo um emprego, né? E a gente pede auxílio para os irmãos, tudo certo. Nós precisamos que os outros orem por nós, nós estamos orando para que Deus nos dê aquela bênção, né? Nos dê o emprego, nos mostre uma porta, enfim. Nós ficamos ali buscando a direção do Senhor, buscando a solução para aquele problema e parece que as coisas não se resolvem. Por que às vezes parece que tudo tranca? Porque nós estamos pedindo mal. Mas como assim que nós estamos pedindo mal? Quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor e estamos precisando do Senhor uma resposta, uma porta aberta, uma solução para os nossos problemas, durante aquele processo, o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Só que muitas vezes nós caímos na ansiedade, todos nós caímos na ansiedade de querer resolver o problema. Mas em todas as circunstâncias, em todas as situações que nós passamos, Deus quer nos ensinar. Em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de prazer, de alegria que nós temos, Deus também quer nos ensinar. Nos momentos em que estamos adorando, em que estamos ouvindo sua palavra, tudo, em todos os momentos, Deus quer nos ensinar, quer trazer restauração do nosso caráter, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer trazer o fortalecimento do homem interior e a restauração dos nossos corações. Então, em todas as circunstâncias, Deus quer mudança dentro de nós. E aí, muitas vezes, quando a gente está na situação, a gente ora pela situação e ora para que Deus mude aquela situação. E aí é que entra esse versículo que diz que nós pedimos mal para esbanjardes em vossos prazeres. Nós estamos com o foco muitas vezes desviado. Não que eu não tenha que pedir para o Senhor o emprego, a restauração do relacionamento da minha casa, da minha família, a prosperidade, né, a cura, que nós tanto precisamos. Precisamos sim pedir isso, mas também em meio ao processo, em meio ao tempo da minha oração, até Deus trazer a resposta, há um trabalhar, há uma caminhada que nós temos que fazer aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Então, no momento em que nós estamos orando, nós temos que ir para a presença do Senhor e dizer: Senhor, o que tu quer me ensinar através desta circunstância? Isto é ajustar o foco da oração. Isto é orar de maneira correta. Né? Será que muitas vezes nós não estamos orando de maneira errada? Orar de maneira errada é estar somente focado pedindo para Deus mudar a situação. Ai, Deus me dá um emprego, né? Muda meu casamento, restaura meu casamento, me cura. Tem que orar por isso, tem que orar, mas às vezes a gente fica fixado somente nisso.
mas nós temos que aprender a pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Então nós temos que ter uma conversa, nós temos que ir para a oração, né, na presença do Senhor. Por isso que em Tiago, no capítulo 4, que ainda nós seguimos, no versículo 10, assim, ó, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, em meio a todas as tribulações e circunstâncias que nós passamos, nós precisamos nos humilhar para que o Senhor nos ensine através daquela situação. Então, nós precisamos de arrependimento, só que o nosso ego, ele não gosta de ser ensinado. Nós não gostamos de ser contrariados. Nós não gostamos de mudança. Nós não gostamos de arrependimento. Por isso que muitas vezes nós queremos que Deus mude a situação para que não haja necessidade de mudança no nosso coração, porque às vezes a gente não quer olhar para dentro de nós. E nós precisamos ser muito sinceros com Deus e dizer para Deus, porque Deus, ele quer nos abençoar. É um Deus que nos ama, então Ele não nos atribula e nos traz a circunstância para ver nós sofrendo. Ele quer que nós aprenda a aprender, né? Ele quer nos ensinar. Então eu tenho que ter uma conversa. Eu sempre gosto de dizer que oração é ter uma conversa com aquele que vai resolver o nosso problema. Mas aí eu tenho que ir para a presença dele e dizer: Deus, eu não estou gostando disso aqui, mas eu quero aprender contigo, o que tu quer me ensinar? Eu tô achando muito longo, por que eu tô passando de novo? Leva esta conversa, leva em oração toda a situação e todo o teu sentimento para a presença do Senhor, porque no momento em que a gente vai para a oração, vai para o joelho, né, que a gente diz, coloca a nossa boca no pó, naquele momento ali nós nos rendemos ao Senhor. Quando nós nos rendemos, aí sim nós estamos prontos para aprender. Quando nós aprendemos o que Deus quer ensinar, Ele tira a prova. Nós estamos então aprovados. Estar aprovado é estar sem a prova. Deus nos aprovou, tudo certo, aprendeu, te arrependeu, então agora eu vou tirar a situação. Deus não tem prazer de ver os seus filhos atribulados, angustiados, preocupados passando dificuldade, passando privações. Isso não há no coração de Deus prazer. Ele tem prazer sim de nos abençoar. E a maior bênção que Ele quer nos dar é trazer o arrependimento e mudar o nosso coração. Mas às vezes nós ficamos com a nossa oração com o foco errado. Nós focamos para que Deus mude lá na frente, mude o marido, mude a esposa, mude a família, consiga o emprego, traga a cura, e aí a gente não desfruta do processo, não desfruta da bênção, da restauração e da transformação que Deus quer realizar e estabelecer dentro de nós. Por que o salmista diz no Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição? Porque ali ele entendia que na aflição ele estava sendo ensinado e ali ele podia desfrutar de arrependimento e de mudanças, de experiências com Deus. Só que às vezes a gente quer somente a experiência da bênção, eu quero a bênção, eu corro atrás da bênção, né? Tudo certo, não tem problema. Mas em meio ao processo nós precisamos ajustar o foco da nossa oração para que a gente aprenda através daquela situação. Para quê? Para que ela não se repita de novo, para que eu seja aprovado. Sendo aprovado, Deus vai tirar aquilo da minha vida, da nossa vida. Só Deus pode mover a circunstância e mudar as circunstâncias e então a gente ser aprovado. Então por que muitas vezes a gente passa e daqui a pouco a gente passa de novo? Porque a gente não aprendeu tudo que tinha que aprender, porque a gente não rendeu o coração, a gente não se humilhou diante do Senhor, a gente não foi para os pés para ser ensinado. E aí Deus tem que trazer as circunstâncias de novo até nos ensinar, até fazer com que o nosso coração se molde, o nosso coração busque arrependimento. O ego não gosta disso, irmãos, mas nós temos que nos esforçar sim e buscar para que a nossa vida seja abençoada, para que nós tenha vida, dias de refrigério na presença do Senhor. Este Salmo 119, o versículo 71 diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, ali o salmista diz que ele alcançou arrependimento, ele mudou a mente, ele mudou a maneira de ver, ele aprendeu aquilo que Deus estava querendo ensinar. Ele foi uma pessoa com experiências com Deus, sabendo que ele estava numa situação, seu coração mudou e Deus mudou a circunstância.
é simplesmente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando Ele traz a circunstância, Ele quer mudar o nosso coração. E nós só aprendemos quando nós vamos para os pés do Senhor, nos rendemos, buscamos a sua face, abrimos o nosso coração. Isto é abrir o coração. Chegar diante do Senhor e dizer tudo o que está sentindo. Pode dizer que não está gostando, que está achando ruim, que mais uma vez, mas eu quero aprender o processo. Senhor, não deixa eu perder a oportunidade de aprender através dessas circunstâncias, porque se nós perdemos a oportunidade de aprender, Deus vai ter que trazer de novo, porque Deus nos chamou para mudar o nosso coração, para que nós alcance a medida da estatura, da plenitude de Cristo, ao caráter de Cristo, e é a sua palavra que nos ensina, é a sua restauração, a sua transformação que nos ensina. O nosso encargo é nos humilhar na presença do Senhor, para que no momento oportuno Ele nos exalte. Então, muitas vezes nós estamos com o foco errado da oração, pedindo para que Deus mude as circunstâncias. Não, nós temos que pedir para Deus mudar o nosso coração, para que o nosso coração aprenda os decretos dele. Ou seja, nosso coração esteja moldado à sua palavra, porque a sua palavra, ela é o Cristo, ela é Jesus. E quando a sua palavra nos ensina, o caráter de Cristo é colocado dentro de nós. Nós somos pessoas com experiências, nós somos pessoas que vamos poder falar com propriedade, conhecendo a situação, podendo ensinar outras pessoas. Amém? Eu creio que seja isso, né? Te inscreve no canal, compartilha com mais pessoas que precisem ouvir esta mensagem, para que nós possamos ganhar do Senhor a restauração que todos nós precisamos, o arrependimento que todos nós somos tão necessitados, para que haja o caráter de Cristo dentro de nós nos sustentando e o Senhor cada vez nos leve a ter mais intimidade e comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.